abrir nossas Bíblias, meditar na palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo 1, por favor. Coloque a partir do versículo 1, por favor. Quantos encontraram, digam amém. A palavra do Senhor diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que a respeito do reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Agora o versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Existem algumas versões que diz: mas receberei poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E serás minha testemunha, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, e até os confins da terra. Amém? Feche os seus olhos, deixa sua Bíblia como está aberta. E neste momento eu quero que você fale com o Pai. Jesus está aqui neste lugar, amém? Ele está aqui. E se existe alguém importante neste lugar, é Ele. Nós estamos aqui para prestar um culto a Ele. E nessa hora nós queremos ouvir da parte dEle o que Ele tem para nós. Então ore ao Senhor. Peça ao Senhor as respostas que você deseja nessa noite. Amém? Fale com Deus nesse momento. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua presença. E quão maravilhoso é, Pai, poder adorar ao Senhor e bendizer o nome deste Deus que vive e reina eternamente. Nós estamos aqui nessa noite, Jesus, para cultuar ao Senhor, mas nessa hora nós queremos ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração. Por isso usa o pregador nesta noite, ó Deus, para que a palavra proferida, Senhor, seja segundo a vontade do Deus Altíssimo. Não segundo, ó Deus, conhecimento ou sabedoria humana, mas que tudo venha do trono do Senhor para alimentar a nossa vida, para que possamos sair daqui não da mesma forma que nós entramos, mas que possamos ser cheios de Ti. Senhor, vem com o Teu poder, vem com Tua graça, derramar sobre nós mais de Ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, hoje é dia 4 de abril, amém? E no domingo foi domingo de Páscoa. E a segunda-feira amanheceu meio esquisita, né? Dia 1º de abril, para alguns, é comemorado o dia da mentira. Eu diria que é o dia de Satanás, então, né? Porque se tem algo que o Satanás é pai da mentira. Então, queridos, o Senhor, Ele ministrou meu coração acerca dessa palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Ele falou à minha vida. Como eu disse, na segunda-feira, aliás, no domingo, nós celebramos a Páscoa. E a Páscoa é o quê? A morte e a ressurreição. E o pastor ministrou aqui
E se eu me lembro bem, ele disse que é o momento de nós celebrarmos mais o quê? A ressurreição, porque ela sobrepujou a morte. Afinal de contas, Jesus está vivo. Amém? Eu vou dar oportunidade para aqueles que não gritaram glória a Deus. Jesus está vivo. E quando o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração, eu até preparei, já tinha mandado o pessoal da mídia ali, para eles começarem no versículo 4. Mas enquanto nós adorávamos ao Senhor aqui, o Senhor trouxe ao meu coração, não, fale desde o versículo 1. Para que fique bem claro para a minha igreja que eu não estou associado à mentira, mas estou associado à verdade. E nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor tem para nós, por meio da sua palavra, que é a verdade. E no domingo nós celebramos a ressurreição deste Deus que vive e reina eternamente. E essa é a verdade. Jesus está vivo. Ele está à destra do Pai. E muito em breve Ele voltará. Amados, nós precisamos aprender a celebrar esta verdade. Enquanto muitas pessoas estão celebrando a mentira, por não conhecer a verdade, nós estamos perdendo, como igreja, a oportunidade de celebrar a verdade. A palavra do Senhor lá em João, capítulo 14, versículo 6, um texto muito conhecido, se os meninos conseguirem colocar aí. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, olha o que Jesus está dizendo. Eu sou a e a artigo definido, querido. Jesus não é uma verdade, Ele não é um caminho, e Ele não é uma vida, mas Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, fora de Jesus, não há verdade. Jesus é a verdade. E Ele precisa ser a verdade que vai alcançar outras vidas através de mim e de você. Nós precisamos carregar essa verdade. E é por isso que eu pedi para começar ali no versículo de número 1. Por isso que o Espírito Santo me impeliu para que nós pudéssemos começar essa leitura ainda no versículo 1. Porque o texto está falando aqui de algo que, para quem não sabe, quem escreveu este texto aqui foi o evangelista Lucas. E Lucas começa o seu escrito dizendo, fiz o primeiro tratado. De que Lucas está falando aqui? Está falando do Evangelho. E Lucas escreve a este mesmo homem, ó Teófilo. Quem é Teófilo? Querido, eu não tenho tempo para explicar quem é Teófilo. Mas alguém que Lucas estava contando sobre a verdade. E ele vai continuar dizendo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Até o dia em que ele foi recebido em cima. E depois de ter dado os seus mandamentos, pelo Espírito Santo aos seus apóstolos, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. E isso aqui, amados, é muito importante. Às vezes a gente passa por esta parte do texto e não dá a devida importância. Por que Lucas está falando isso? Porque Lucas era um médico. Lucas era alguém que tinha um conhecimento e Lucas sabia que haveria muitas pessoas que questionariam a ressurreição de Jesus. Por quê? Por conta de uma mentira que foi contada lá. Lembra da pregação de domingo? Que o pastor pregou aqui, que a primeira mentira que eles geraram, depois que Jesus ressuscitou, eles chamaram os sacerdotes, os mestres da lei, chamaram os guardas, sim ou não? E disseram, a gente vai te dar dinheiro, vai te dar propina, para vocês falarem que os discípulos de Jesus foi lá e roubou o corpo dele. Isso ficou registrado na história. Mas a verdade é que Lucas está trazendo aqui a luz da verdade, deixando muito claro para Teófilo, e dizendo, olha, Teófilo, ainda que eles digam que o corpo de Jesus foi roubado, foi levado pelos seus discípulos, eu aprovo e contesto isso. E digo, existem provas muito claras, muito objetivas, de que Jesus vive e reina.
de que Jesus está vivo. E durante 40 dias ele esteve com os seus discípulos para mostrar isso, querido. Então, quando eu disse aqui no começo, Jesus está vivo, é motivo para a gente se alegrar muito, querido. Só o fato de Jesus estar vivo, só o fato dele ter alcançado a minha e a sua vida, já é motivo para nós adorarmos a Ele, assim como foi cantado aqui nessa noite. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele todo o domínio. É a Ele, querido. Nós estamos vivendo em um tempo onde tudo está relativizado. Até mesmo contestam a verdade dizendo que isso está relativizado. Mas Jesus já sabia que essa geração viria. E Ele deixou claro, eu sou a verdade. Nós como cristãos precisamos crer e viver isso, irmãos. E é por isso que o Senhor ministra aos nossos corações através da sua palavra. Em João, capítulo 17, versículo 17. Olha o que Jesus também vai dizer acerca da verdade. Santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Esse é o momento em que Jesus está fazendo a sua oração, orando por mim e por vocês. Se você for continuar lendo este texto, você vai ver que Jesus orou por nós. Quando Ele diz que, Senhor, eu não peço que tire-os do mundo, mas que os livre do mal. Não só os que creem agora, mas aqueles que hão de vir. Ou seja, Jesus estava olhando para mim e para você que está aqui nessa noite e pedindo ao Pai que nós pudéssemos estar pautados na verdade, pois a palavra de Deus é a verdade. Então, querido, para mim e para você que é cristão, para mim e para você que teve um encontro com Jesus, não existe outra verdade. Não existe a minha verdade, não existe o meu pensamento, mas existe o que Jesus diz ao meu respeito. Aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aquilo que a Bíblia diz que é aquilo que eu posso viver. E por fim, quando lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo está falando sobre a armadura de Deus, a armadura espiritual. Ele vai falar, e usando uma analogia ali, sobre a armadura de um soldado romano, dizendo que existe um capacete, que é o capacete da salvação, a couraça da justiça. E aí ele vai falar sobre uma outra peça. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Ou seja, amados, nós vemos a verdade clara em toda a palavra de Deus. É por isso que nessa noite o Senhor trouxe essa palavra ao nosso coração, amados. Quando o Senhor começou a ministrar, eu confesso que eu nem lembrava de que segunda-feira foi 1º de abril e que era dia da mentira. Mas o Senhor me fez lembrar disso para dar um título a essa mensagem que é 3 verdades. Eu poderia enumerar muitas outras, mas o Senhor me trouxe 3 verdades que podem mudar o mundo. 3 verdades que nós podemos extrair da palavra de Deus, que pode transformar o mundo à nossa volta. Às vezes eu e você estamos aqui nessa noite nos perguntando como nós podemos melhorar a nossa vida. Quem sabe você entrou por essas portas aqui precisando de uma resposta. Ah, pastor, isso é um jargão, afinal de contas todo mundo precisa de uma resposta. Sim ou não? Quem aqui precisa de uma resposta? Levanta a mão aí. Oh, glória a Deus. E nessa noite Jesus trouxe eu e você aqui, porque Ele tem uma resposta para mim e para você. Ele sempre tem. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. Então Ele tem sim sempre uma resposta para mim e para você. E nessa noite Ele quer compartilhar conosco sobre essas 3 verdades, que pode de fato trazer uma resposta na nossa vida. Sobre essas 3 verdades que pode mudar tudo à nossa volta. Às vezes a gente se pergunta tanto, como a gente vai mudar a nossa casa? Como a gente vai mudar a circunstância dos nossos filhos? Como a gente vai mudar as circunstâncias da política? Como a gente vai mudar as circunstâncias de tudo
à nossa volta, mas a gente não para olhar aqui para aquele que tem as respostas que a gente precisa para que isso aconteça. Sabe, amados, nós precisamos fazer essa pergunta e refletir nessa noite. Refletir, trazer essa reflexão para dentro de nós e dizer: Senhor, como está a minha vida? Olhar para dentro de nós. Às vezes é tão fácil olhar para o outro, apontar o outro, não é verdade? Julgar o outro. Mas é importante também que a gente olhe para dentro de nós. Às vezes é necessário que a gente reflita sobre como tem sido a nossa postura e como nós temos caminhado diante do Senhor. E será que nós temos vivenciado isso que Lucas vivenciou? Quando nós olhamos para o evangelista Lucas, eu vejo algumas características na vida deste homem que me chamam a atenção. Ele era alguém que se preocupava com a verdade. Ele era alguém que se preocupava em levar a verdade de Jesus às pessoas de maneira muito clara, para não deixar nenhum tipo de dúvida. Porque, querido, lotar a igreja é muito fácil. Muito fácil. Basta a gente começar a pregar aqui sobre prosperidade e lota. Começar a fazer umas campanhas aqui, 7 dias para você ficar milionário. E não cabe o povo aqui, irmão. Nós vamos ter que fazer 10 cultos, né, pastor? Mas quando a gente fala sobre aquilo que o Senhor tem para nós, sobre as verdades de verdade, a respeito da palavra de Deus, muitas pessoas não querem viver isso. E como eu disse, existem 3 verdades aqui que a gente pode aprender com a vida destes grandes homens de Deus, que deixaram este legado para nós. A primeira delas é a humildade. A primeira verdade que eu e você precisamos viver para que nós possamos mudar o mundo é ter humildade. Eu pedi que os meninos colocassem aí o significado segundo o dicionário sobre a humildade. Então, a humildade é aquele que tem a capacidade de reconhecer os seus próprios erros, reconhecer os seus defeitos ou as suas limitações, que age com simplicidade ou modéstia. Às vezes, quando nós falamos essa palavra humildade, o que vem à nossa mente é uma pessoa maltrapilha, é uma pessoa pobre, é uma pessoa humilde, né? A gente já usa até esse adjetivo, né? Para qualificar pessoas assim. Mas na verdade, querido, o que nós precisamos entender é que humildade é muito mais profundo. Porque humildade não está falando da aparência física. Humildade está falando sobre a capacidade que eu e você temos de reconhecer quem eu sou, o quão fraco eu sou, o quão limitado eu sou, o quanto cheio de erros eu sou, e eu preciso ser transformado por Jesus todos os dias da minha vida. Pastor, mas onde está isso na Bíblia? Realmente, queridos, este é um ponto que eu trouxe que não está explícito no texto que nós usamos, mas está implícito em tudo aquilo que Lucas disse. Porque quando a gente olha para os homens a qual Jesus foi atrás, nós olhamos para homens humildes, sim ou não? Não humildes no pensamento distorcido de que a pessoa precisa ser pobre, não. Mas quando a gente olha para os homens que Jesus chamou para fazer parte do seu colegiado, para fazer parte daqueles que estariam mais próximo dele, que beberiam diretamente da fonte para depois replicar isso a mim e a você. Quando nós olhamos para a vida destes homens, nós vamos ver homens pescadores. Nós vamos ver homens iletrados. Por outro lado, nós vamos ver também Levi, chamado Mateus, o qual estava sentado numa coletoria, e Jesus chega ali e diz: ei, vamos, me segue.
Ah, pastor, tudo bem. E o que esses homens tinham de diferente? Nada, querido, nada de diferente de mim e de você. Ele era gente como eu e você. Estes homens eram tentados, estes homens passavam por aflições, estes homens erravam. Estes homens tinham seus medos, estes homens tinham suas angústias. Às vezes eles queriam mandar fogo do céu, eles eram cangaceiros de Jesus, como muitos de nós. Eram homens, querido. E quando eu olho para essa primeira verdade que o Senhor traz ao meu e ao seu coração, amados, eu olho que eu e você precisamos entender algo. Para que o Senhor opere, nós precisamos reconhecer o quão limitados nós somos. Nós precisamos reconhecer o quão miseráveis nós somos. E o quanto nós precisamos da graça dele sobre nós. O nosso Deus é um Deus que faz. Ele não é um Deus que pega pronto. Grave isso. O nosso Deus é um Deus que faz. E Ele faz a partir do nada. Sabe o que é nada? Jesus vai dizer, no momento em que Ele está entrando por Jerusalém, né? Ele está sendo ovacionado pela multidão, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E os fariseus e mestres da lei vão falar: não, Senhor, tem que mandar eles calarem. Mas se eles calarem, as pedras clamarão. O nosso Deus é um Deus que faz a partir de nada, querido. E se eu e você não estiver aqui para adorar Ele, nem que seja as pedras, Ele faz para adorá-lo. Porque Ele é Deus. Porque Ele é o nosso Pai. O Senhor, Ele não pega nada pronto. Quando a gente acha que está pronto, é aí que a gente precisa voltar e fazer como Jeremias, lá no capítulo 18. O profeta Jeremias, o Senhor trouxe uma palavra a ele, dizendo: desce à casa do oleiro. E vamos ali que você vai ter um momento tete a tete comigo. Lógico que eu estou parafraseando aqui, né? E quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele vê um homem que estava entregue à sua arte. E quando o vaso que estava na mão dele estragou, ele amassou e começou de novo. Quando a gente acha que está pronto, querido, é aí que Jesus amassa a gente de novo, para que a gente esteja de verdade no centro da sua vontade. Ele é o oleiro. E Ele é aquele que conduz a nossa vida. Então é importante que a gente venha reconhecer isso. É importante que nós possamos dizer: Senhor, Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Quando eu olho para o chamado de Pedro e Tiago no momento da pesca maravilhosa, eu fico imaginando aqueles homens diante de tamanho milagre, e a Bíblia vai dizer que Pedro, ele se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Porque essa, muitas vezes, é a nossa visão, de que o Senhor só vai aproximar-se de nós quando a gente for, segundo as nossas concepções, a pessoa mais santa dessa terra. Nós não podemos ir ao extremo de achar que por conta de sermos falhos, de sermos limitados, nós estamos liberados para errar. Não, não estou dizendo isso. Mas o que a gente precisa entender é que nós temos limitações. Limitações para entender o agir de Deus, limitações para entender o que Deus quer fazer em nós e através da nossa vida. Porque tem muita gente, querido, que entregou a sua vida para Jesus e está satisfeito de ir para o céu. Posso ouvir um glória a Deus? Tem gente demais satisfeito, querido. Pastor, entreguei minha vida para Jesus, minha passagem está garantida para o céu. E o seu irmão? E o seu pai? E a sua mãe? E o seu vizinho? E o seu colega de trabalho?
nós precisamos reconhecer, amados, que nós somos miseráveis, assim como eles. E que um dia, pela graça de Deus, nós fomos alcançados, e assim também eles podem ser alcançados. E nós precisamos fazer como o evangelista Lucas, contar para todo mundo que Jesus vive e reina. Contar para todo mundo que Jesus usou pessoas limitadas, errantes, como eu e você, para transformar o mundo. É por isso que essa é uma verdade que pode mudar o mundo. Porque quando você entender isso, você vai compreender que você, cada um de vocês que estão aqui nessa noite, a começar por mim aqui, cada um de vocês, são instrumentos da parte de Deus para carregando essa mensagem, e nós podemos disseminar isso aí fora. Enquanto muitas pessoas estão espalhando fake news, nós temos a verdade absoluta de que Jesus vive e reina eternamente e de que Ele veio neste mundo e padeceu pelo meu e pelo seu pecado. Ele pode salvar pessoas e levar para morar para o céu. E às vezes a gente está muito preocupado com o que está acontecendo no nosso Instagram. A gente está muito preocupado com essa terra, com ganhar dinheiro, com fazer as coisas para este mundo, e esquecendo de viver aquilo que o Senhor tem para nós. No versículo 4, do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, aí, o texto vai dizer assim, que então o Senhor determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que eles pudessem esperar a promessa do Pai. Jesus deu uma ordem, querido. Jesus não chegou para os discípulos e disse, olha, se vocês não estiverem fazendo nada, vocês ficam aqui em Jerusalém esperando, tá bom? Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não foi assim que Jesus disse. Jesus deu uma ordem para eles, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Onde está escrito isso, pastor? Lucas vai escrever isso lá em Lucas 24, 49, e aqui ele vai repetir a mesma coisa. Dizendo que Jesus deu uma ordem para que eles estivessem naquele lugar. E quando nós recebemos uma ordem, tudo que nós precisamos fazer é obedecer. E essa é a segunda verdade que pode mudar o mundo, a obediência. Quando nós escolhemos obedecer, ainda que a gente tenha que passar por cima dos medos. Ou você acha que eles não estavam com medo? Jesus foi crucificado, o que poderia sobrar para eles? Vocês acham que não? A gente olha para a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, e a gente pensa, não, ali era um povo unido, ali era um povo abençoado. Ali era um povo perseguido. E essa semana eu ouvi algo que me chamou a atenção, né? Mais uma vez. Eu já tinha escutado essa frase de outras pessoas, mas um missionário falando em um podcast conhecido aí, ele disse algo interessante. Ele falou, a igreja do Senhor, ela sempre cresce durante uma perseguição. Quando a gente não é perseguido, a tendência é a gente se acomodar e achar que está tudo bem. Mas quando há uma perseguição, quando há um grande problema, aí a igreja cresce. Foi assim que aconteceu. Lá em Jerusalém, estava passando por este momento de medo, de angústia. Eles estavam sendo perseguidos. Mas quando a gente olha ali para Atos capítulo 2, você vai ver que eles estavam ali reunidos, e depois que eles são cheios do Espírito Santo, e eu vou falar sobre isso aqui, eles então agora carregam algo que de fato vai mudar o mundo à volta deles. E eu e você precisamos entender isso. E aí, Lucas vai explicar que promessa é essa. Quem gosta de promessa aqui? Vixe, só uma meia dúzia. Então o resto não gosta, né? Então eu vou levar para mim, tá? Existe uma promessa neste texto, que é para mim e para você. E o texto diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Essa palavra virtude
Em outras traduções vai dizer, e recebereis poder. E poder aqui no original é uma palavra que chama dunamis, derivação da qual vai vir a palavra dinamite. Então não é qualquer poder, é um poder explosivo, é um poder transformador. Ou você já viu colocar dinamite num lugar, acender o pavio, e depois que acabar o pavio as coisas ficam do mesmo jeito? Só se ela falhar. Mas se ela não falhar, querido, o que está à volta é movido, entra em movimento. Quando o poder de Deus alcança a minha e a sua vida, precisa haver um movimento. E o que o texto está dizendo é que existe essa promessa para a igreja, ainda hoje. Existe essa promessa para mim e para você. Basta que nós venhamos reconhecer isso como uma verdade para mim e para você. E recebereis o poder, e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E depois vai vir um motivo pelo qual esse poder vem sobre mim e sobre você. Só existe um motivo, querido, do poder do Espírito Santo ser derramado sobre a minha e a sua vida. Só existe um motivo pelo qual o Senhor enche eu e você de dons espirituais. Nós somos uma igreja que crê nisso, sim ou não? Somos uma igreja avivada. Enquanto o pastor Juan ministrava aqui, ele dizia, cadê as línguas? Cadê as línguas, querido? Que língua que você está falando, pastor? É hebraico, é grego? Não, querido. Cadê a procura pelos dons espirituais? Querer mais do que tudo na sua vida. E dizer, Espírito Santo, me enche com esse poder avassalador. Me enche com esse poder capaz de explodir, de expandir as coisas à minha volta. Me enche disso. Esse povo que está aí falando em línguas estranhas, eu também quero isso. Eu lembro que quando eu recebi esse dom, não vou dizer que batizado no Espírito Santo, né? Porque aqui nós teríamos que dar uma aula sobre o que é o batismo no Espírito Santo, que é ser imergido. E há aqueles que dizem que para você ser batizado no Espírito Santo, você tem que ter a evidência do falar em línguas. Mas eu me lembro que quando eu recebi esse dom do Espírito Santo, querido, naquele tempo nós estávamos em um grande evento de jovens, mais de 9.000 jovens, e quando a gente tinha um momento lá de oração, no domingo de manhã, e todo mundo ficava esperando esse momento, é o momento do fogo. E aí eles falavam, agora é momento de vir cá, vamos orar para aqueles que querem ser batizados no Espírito Santo. Irmão, eu nem sabia o que é isso, mas eu falava, eu quero falar engraçado igual esse povo fala. Eu quero ser impactado assim. Era lindo demais ver, desde crianças até idosos, falando em outras línguas, sendo cheios, saindo daquele lugar às vezes carregado. E eu falava, eu quero isso. E naquele domingo de manhã eu fui até aquele lugar e recebi uma oração, e crendo nisso, e buscando isso mais do que tudo, e eu recebi, querido. Por isso eu te digo, se você quer ser batizado do Espírito Santo, busque isso. Pastor, como é que faz, querido? Não tem receita de bolo não. Diga ao Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. E o próprio Espírito Santo vai trazendo sobre você aquilo que você precisa tirar. Porque existem coisas que tem que sair para ele te encher. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E recebereis a virtude, recebereis o dunamis, e recebereis o poder explosivo. Não para a gente fazer deste poder ou deste dom espiritual que Deus nos dá o nosso altar. Para que a gente venha ganhar dinheiro com isso. Para que a gente venha viajar, fazer coisas com isso. Não. Eu já falei isso aqui outras vezes, querido. E se tem uma coisa que eu imagino que o Senhor não está preocupado em te fazer ficar rico.
Ele quer te levar para o céu. Assim como Ele quer levar outras pessoas. É por esse motivo que Ele derrama sobre nós dons. O texto aqui nos garante isso. O texto diz: e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria e até o confim da terra. Ou seja, nós precisamos receber o poder do Senhor para que nós sejamos testemunhas e testemunhas fiéis. Testemunhas que carreguem a palavra, testemunhas que carreguem esse poder capaz de explodir e impactar os corações que estão à nossa volta. E o Senhor me deu uma frase acerca da obediência, e Ele diz que o poder está intimamente ligado à obediência. O poder de Deus na minha e na sua vida, o poder dunamis, esse poder explosivo, está intimamente ligado à obediência. Assim como a gente já viu, né? Pastor Marcondes, se não me falha a memória, ele falou essa frase aqui no domingo. É uma frase de Charles Spurgeon, né? Que depois Enéas Tonini vai repeti-la, falando a respeito da oração, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhuma oração, nenhum poder. Mas eu diria que eu vou pegar emprestado as frases deles e mudar aqui para obediência. É a mesma coisa, querido. Muita obediência, muito poder. Pouca obediência, pouco poder. Nenhuma obediência, nenhum poder. Nós precisamos aprender a obedecer ao Senhor. E quando nós obedecemos, as coisas à nossa volta vão mudar. E a terceira verdade que nós podemos aprender através desta mensagem do Senhor para a nossa vida aqui nessa noite, é que o texto vai dizer que nós receberemos, no mesmo versículo 8, depois de recebermos o poder, que nós seremos testemunhas dele, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. De que o Senhor está falando aqui de maneira implícita? De disponibilidade. Então, se a primeira verdade para que nós venhamos mudar o mundo à nossa volta é humildade, a segunda verdade é a obediência e a terceira verdade é disponibilidade. Nós precisamos estar disponíveis. E quando a gente olha para a história dos discípulos do Senhor, nós vemos isso. Sim ou não? Eram homens ocupados? Sim. Quando Jesus chega ao mar da Galileia, ele encontra com Pedro fazendo o quê? Estava lavando as redes. Tinha acabado de voltar do serviço, sim ou não? Tinha pescado a noite inteira, não tinha pegado nada. Não era só um dia de trabalho, depois de um dia de trabalho, ele estava cansado, como muitas pessoas alegam que estão cansadas para não vir no culto da quinta-feira. Oh, Jesus, tem que falar. Ele estava cansado e não tinha pegado nada. Estava preocupado com os boletos da segunda-feira, irmão. Mas Jesus chegou. E o texto vai dizer que Jesus então entra no barco, né, faz ali o seu ensino e no final fala: agora, Pedro, deixa eu te falar um negócio. Vai para alto mar pescar. E agora você vai pegar peixe. Eu quero mostrar para vocês que isso aqui está ligado a estes homens. O que Pedro fala para Jesus? Não, o que você está falando, ô carpinteiro? O pescador aqui sou eu. Foi isso que Pedro falou? O que Pedro disse? Sobre a tua palavra, nós vamos lançar as redes. Senhor, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada. Eu estava aqui desanimadinho lavando as minhas redes, mas você diz para mim que agora é para mim ir lá e jogar a rede. E eu creio nisso. Eu vou.
Ele usa a sua humildade, dizendo: eu não tenho todo conhecimento. Quem sabe Pedro podia bater no peito como eu e você e dizer assim: eu tenho 40 anos de crente. Aliás, eu não tenho tudo isso não, viu? Eu não tenho nem 40 anos. Eu tenho tantos anos de crente. Eu conheço mais do que esse pastor que está pregando. Pedro podia ter feito algo assim. Mas Pedro se humilhou e falou: afinal de contas eu não sei nada, eu estou aprendendo. Deixa eu te contar um segredo, querido, que eu tenho aprendido na minha vida. A gente não sabe tudo, não. Muitas vezes a gente precisa sentar para aprender com quem sabe. Se eu colocasse cada um aqui para falar um pouquinho aqui, eu tenho certeza que cada um de nós aqui acrescentaria algo na vida do outro. A realidade, amados, é que nós precisamos só estar no lugar certo, onde Deus nos colocou. O resto é Ele que faz. E a humildade faz isso, você reconhecer que você não é nada. Mas se você está no centro da vontade de Deus, algo vai acontecer. E quando a gente olha para Pedro, é isso que ele fez. Senhor, eu pesquei, não virou nada, mas agora eu vou, porque o Senhor está falando que é para ir. Olha, para vocês ficarem em Jerusalém, porque vocês vão receber um poder que vocês nunca viram igual. É para vocês ficarem em Jerusalém, para vocês aprenderem mais um pouco, porque vocês têm que carregar algo muito poderoso para que as pessoas acreditem em vocês. Porque senão essa mentirinha lá de que o corpo foi roubado, daqui a pouco abafa aquilo que vocês conhecem. Mas eu quero gerar algo tão poderoso, que vai ser tão escandaloso, que ninguém vai poder calar. E está aqui nós, 2024 anos depois, falando. Porque eles obedeceram. E por fim, quando a gente olha para esse mesmo Pedro, né, que nós estamos falando aqui, além da obediência, além da humildade relatada aqui, nós vemos também a disponibilidade desses homens. Depois de ter recebido um milagre poderoso, de ter a maior pesca da história da humanidade, eles agora arrastam seus barcos para a praia e começam a seguir o mestre. Disponíveis. Hashtag estamos disponíveis, Senhor. Foi lindo ver aqueles barcos cheios de peixe, foi maravilhoso. Mas o que Jesus tem para nós é muito, muito, muito melhor. Basta que a gente esteja disponível para ir. Nós precisamos entender isso. E às vezes, querida, a disponibilidade, como o texto aqui diz: e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, até o confim da terra. A gente usa muito esse texto quando a gente está falando de missões, está falando sobre disponibilidade geográfica. Há necessidade de haver uma disponibilidade do missionário ser enviado para um determinado lugar, para que aquele povo receba a palavra de Deus, e glória a Deus por isso. E quem sabe você que está sentado aqui hoje é um desses que Deus vai levantar para ir às nações. Mas além de ter disponibilidade geográfica, é necessário que a gente também tenha disponibilidade daquilo que é o ouro deste século, o tempo. As pessoas têm tempo para tudo, menos tempo para buscar a Deus. Ah, pastor, foi muito corrido. Olha eu falando na quinta-feira de novo. Semana foi corrida demais, pastor. Vai dar tempo de eu ir no culto hoje? Não. Nós precisamos estar disponíveis, querido. Sabe o que é disponível? É aquele negócio que você vê aqui no WhatsApp, que você quer falar com alguém, aí você vai lá ver se a pessoa está disponível. Não, está online e não me responde, miserável. Ainda bem que Deus não é assim, querido. Está lá, está online, está vivo, está respirando e não vai para a igreja. É difícil, irmão. Mas é verdade. Outra disponibilidade que nós precisamos ter é a disponibilidade financeira.
nós precisamos estar disponíveis financeiramente. A nossa igreja tem 3 programas aqui de missões. Quantos aqui conhecem todos os programas? Levante a mão. Quem sabe, pelo menos, o que é os programas? Eu não quero saber quem está ofertando, não. Só se você sabe o que é. Nós temos 3 programas missionários aqui. O PAN, o PEN e o PES. Um é para ajudar em missões transculturais, o outro é para ajudar as missões estaduais e o outro para missões regionais, né? Digamos assim. O quanto nós estamos envolvidos nisso? O quanto nós estamos disponíveis? E mais uma vez te digo, querido, nessa igreja nunca se falou em valor, se falou em disponibilidade. Nós estamos ainda em campanha, certo? Tá renovando o plano do PES. Eu não quero saber quanto que você vai dar. O seu dinheiro está disponível para Deus, sim ou não? Pastor Antônio fala algo, querido, que eu tenho levado para a minha vida. E eu tenho aprendido disso. E eu tenho buscado em Deus, falo, Senhor, que eu possa ser assim. Que o meu dinheiro não venha servir só para mim. Porque se o seu dinheiro, irmão, estiver servindo só para você, tem alguma coisa errada, ele não está servindo para nada. Porque o nosso dinheiro precisa servir o próximo, o nosso dinheiro precisa servir a igreja. Porque afinal de contas, Deus, Ele é dono do ouro e da prata, e Ele não precisa de nenhum de nós. Mas nós precisamos aprender a estar disponíveis. Parar de falar de dinheiro agora. E nós precisamos estar disponíveis também espiritualmente. Disponíveis espiritualmente, pastor? Como assim? Disponíveis espiritualmente para orar uns pelos outros. Disponível espiritualmente quando o irmão chegar para você e falar assim, eu estou passando por uma luta. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou entrando numa depressão. Aí você agarra na mão desse irmão, dessa irmã e fala assim, então vamos fazer uma campanha de oração. Hoje a gente não faz isso mais, né, pastor? É mais fácil nós pegar na mão dele e falar assim, e não estou falando contra, tá? Acredito que os profissionais são muito usados por Deus para isso. Mas é mais fácil a gente pegar, vamos ali na farmácia, vamos lá no psicólogo, vamos lá no psiquiatra, e não procura saber nem ser crente. Quer um conselho? Se você um dia precisar de um desses profissionais, procura um cristão. Alguém que vai te direcionar de verdade, que não vai ficar empurrando isso de goela abaixo, coisas completamente distorcidas. Nós precisamos estar disponíveis uns para os outros. Tem gente que não gosta de orar pelo outro, sabe por quê? Porque tem medo de retaliação, irmão. Tem gente que fala assim, fazer campanha por outro irmão, você não sabe o tanto de demônio que esse caboclo carrega. Depois eu vou ter uma retaliação. Você prefere ter uma retaliação, irmão, a deixar seu irmão, às vezes, perecer? Revista-se da armadura de Deus e vai para a guerra, irmão. Se Deus não é Deus suficiente para te proteger das retaliações, quem é que vai te proteger? Você acha que você mesmo vai se proteger? Esteja disponível espiritualmente para cuidar uns dos outros. Então, queridos, nessa noite eu quero deixar esta palavra para a nossa meditação. Quando eu falo para nossa, é para nossa mesmo. Isso aqui está me batendo desde o dia que ele começou a ministrar sobre mim. Que nós possamos carregar essas verdades. Que nós precisamos entender que seguindo essas verdades, humildade, obediência e disponibilidade, nós vamos impactar o mundo. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Vamos fazer uma oração.